Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Vamos falar sobre invocação a Deus. Muita gente, ao se achegar a Deus, não sabe que é importantíssimo, primeiro, invocar a sua presença. Você sabia disso? Invocar a presença de Deus é literalmente chamá-lo, trazer à existência, chamá-lo para estar presente onde você está. Pastor, mas Deus não é onipresente? Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Bom, isso é a característica de Deus. Gente, a gente não pode se confundir, porque aí está a essência de um Deus. Deus é espírito, por isso ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. São 20 horas e 58 minutos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Nesse momento lá no Japão deve ser 8h58 da manhã ou 7h58 da manhã. Em algum lugar do mundo agora, você tem um fuso horário, ok? E em qualquer lugar do mundo agora, a presença de Deus é sentida, ele se faz presente, ele também está lá agora. Do mesmo jeito que ele está aqui no Brasil, que ele está indo na sua casa, ele está aqui na minha casa, ele está presente em todos os lugares, porque ele é Deus. Isso é a essência de um Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do nosso Deus. É a essência do Espírito Santo, está em todos os lugares. É a essência do Senhor Jesus, está em todos os lugares. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está dando para entender? Então você pode glorificar Deus por isso. É imprescindível que você então entenda no seu coração que isso é diferente de você invocar a presença de Deus na tua vida. Olha o texto de novo aqui para a gente poder entender. Deus está falando conosco. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Opa, por isso que eu estou falando, né? Deus, como Deus, está em todos os lugares porque ele é Deus, ele é Espírito. Mas ele estará perto daqueles que o invocam, ou seja, que chamam a sua presença para ele, para si. Ou seja, se eu invocar a Deus, eu estou chamando a presença dele para a minha vida. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então não basta apenas invocar a presença de Deus. Deus estará vendo na tua vida se você realmente vai fazer aquilo em verdade. E é preciso que entendamos que, graças a Deus, temos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para fazermos exatamente isso, para invocarmos a presença do Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e em verdade o adorarmos e o bendizermos. Invocar a Deus, então, é chamar a presença de Deus para si. Porque o texto é autoexplicativo, né? Mas eu tenho que explicar. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então, se eu invoco a Deus, eu chamo a presença dele para perto de mim. Pastor, mas Deus não está em todo lugar, Deus não guarda? Sim. Mas aqui estamos falando em termos de presença de Deus. Não esqueça isso. Porque, obviamente, por exemplo, você teve livramento na tua vida, eu tive livramento na minha vida, por exemplo, eu tive livramento de acidente de automóvel, obviamente Deus estava ali presente. Se ele não estivesse presente, talvez eu não estivesse nem mais aqui, e mesmo que ele estivesse presente, que viesse me levar, ele estaria lá. Mas entenda que para efeito de sentir a presença de Deus, buscar a presença de Deus, é necessário invocar a presença de Deus. Então, amados irmãos, invocar a presença de Deus, chamar a presença dele para si, é fundamental para que você sinta a presença dele. É fundamental para que você sinta que ele está perto de você. E é fundamental para que você faça o que está agora aqui. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Deus vai fazer algumas coisas básicas aqui. Primeiro, ele vai cumprir o desejo daqueles que o temem. Se você teme a Deus, você o respeita completamente. E você tem no seu coração esse temor acima de todas as coisas. Diz o texto que ele vai cumprir o desejo do seu coração. Se você o teme, se você o respeita absolutamente acerca de todas as coisas, se você sabe que só ele... Porque temer a Deus é entender que Deus é o dono de todas as coisas e que ele pode fazer tudo por nós. E por isso nós devemos temê-lo e respeitá-lo e adorá-lo. E entender que só ele pode todas as coisas. Se você sabe disso e faz isso, está escrito: ele cumprirá o desejo dos que o temem.
Ele vai ouvir o seu clamor. Então, invocar a presença de Deus, chamar a presença de Deus para si, sentir a presença dele, vai implicar também e vai dar resultado em, primeiro, Deus vai cumprir o desejo do teu coração, da tua vida. E ele vai dirigir, até esse desejo ele vai dirigir. Porque diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem. Então, até nisso Deus vai agir na tua vida para você não se enganar naquilo que você vai clamar. Deus vai ouvir o seu clamor. Obviamente, ele está perto de você. Mas pastor, ele sempre esteve perto de mim? Sim, mas agora você invocou a presença dele, e a presença dele é notória sobre a tua vida. Então o que ele vai fazer? Ele vai ouvir o seu clamor, ouvirá o seu clamor e os salvará. Eu sempre explico para vocês, né? Salvação em termos práticos é da vitória, da livramento, da cura, restauração e também, acima de tudo, da salvação, na essência da palavra, ou seja, escrever o nosso nome no livro da vida, nos salvar por toda a eternidade, temos a vida eterna com Cristo Jesus. Pois bem, então você sabe que invocar a Deus é muito mais do que simplesmente dar um papinho com Deus. Não. Para invocar a Deus, você precisa estar em reverência. Você vai chamar a presença de Deus para a tua vida, vai chamar a presença de Deus onde você estiver. E se você invoca a presença de Deus, você invoca na vida neotestamentária no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos ir ao Pai pelo Senhor Jesus Cristo. Não se engane, existem mentiras que o mundo nos prega e nos fala, e essas mentiras são terríveis. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só Jesus Cristo é o único caminho que leva até o nosso Deus. Ele falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo falando. Então, só há um caminho até o Deus Pai, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Invocando a presença do Deus Todo-Poderoso, você então sente a presença de Deus, porque o texto fala, mais uma vez, perto está o Senhor. Se Deus está perto, você sente a presença dele. Já te falei, o texto é autoexplicativo. Então, invocou a presença de Deus, sentiu ele perto de você. Sentiu ele perto de você, opa, Deus está perto de mim, vou clamar, vou suplicar. E vou ser salvo por ele, vou ser liberto por ele, vou ser transformado por ele, vou ser avivado por ele, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, vou ser batizado com o Espírito Santo, Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Alguém entende o que Deus está falando? O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. E aí? Nós precisamos entender que só faz isso quem ama a Deus, gente. Você só vai invocar a presença de Deus porque você ama o Senhor, isso é óbvio, não tem para onde correr. Você só vai fazer isso porque você ama ao Senhor Jesus Cristo. Você ama a Deus. Ninguém que não ame a Deus vai invocar a presença de Deus debalde, ou seja, à toa. Até porque Deus não vai se fazer presente. Se alguém fizer fazer isso, porque está aqui, está aqui, o verso de número... O primeiro verso, a última frase. De todos os que o invocam em verdade. Está claro. Então você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E não é qualquer coisa, não é qualquer situação. Porque Deus conhece o que vai no seu coração. Então, Ele vai saber se você está invocando Ele de verdade mesmo. E se a tua invocação a Deus, ou seja, se o teu pedido para Deus se fazer presente for de verdade, Ele vai se fazer presente e vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Porque Ele vai guardar aqueles que o amam. Com a presença de Deus em nosso lado, seremos então o quê? Guardados. Porque Ele sabe que nós o amamos. E é claro, Ele nos amou primeiro. O Senhor te amou muito, infinitamente antes primeiro. Antes que fôssemos qualquer coisa, Deus já nos amava. Você pode adorar a Deus por isso? Nos amou tanto que enviou Jesus Cristo para nos libertar, para nos salvar. Obviamente, queridos, aqui está uma diferenciação muito clara e a gente tem que colocar essa diferenciação aqui, né? O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Quem comete a impiedade, ou seja, o ímpio é aquele que comete a impiedade, é aquele que comete coisas que não são de Deus. Então, Deus está falando que haverá destruição. E, queridos, que destruição é essa? Porque às vezes a pessoa fica pensando, mas não é o que eu estou vendo não, pastor. Eu estou vendo que fulano tenta a Deus e o cara está cada dia melhor, pulando numa perna só, cheio da grana, bem empregado, fazendo de tudo, caçoando da minha cara, e eu estou aqui, eu adoro a Deus, e eu estou vendo que o ímpio... Não é essa destruição que Deus está falando. Não é essa destruição que Deus está citando aqui. Queridos, essa destruição, ela é muito mais profunda do que você imagina.
porque os ímpios não herdarão a vida eterna. E se você quer entender por destruição da vida de qualquer pessoa, é uma pessoa que não tem salvação. Uma pessoa que não tem salvação está com a sua vida destruída. E os ímpios não terão salvação. Por isso está escrito: mas todos os ímpios serão destruídos. Agora tem uma palavra profética aqui para mim e para você. Até mudei de tela aqui. A palavra profética está no verso de número 21. E é interessante para a gente poder entender essa palavra e colocar em nossos corações. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Isso aqui nos diz respeito a uma vida com Cristo eterna, a uma vida de salvação, a uma vida de busca a Deus, a uma vida em que nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas, acima de tudo, queridos, principalmente a segunda frase, e toda a carne louvará o seu nome, o seu santo nome, para todo sempre. Você fala assim, mas como, pastor? Se aqueles que não forem salvos vão estar lá sofrendo no lago de fogo e enxofre. Não estou falando daqueles que não forem salvos. Estou falando da tua vida. Quero crer e profetizar, quero falar da tua vida, para você que é salvo no Senhor Jesus Cristo. A minha boca entoará o louvor do Senhor. Significa que, queridos, prestem atenção. Aqui está uma palavra profética que se cumpre diariamente, ou precisa se cumprir diariamente na minha e na tua vida. Isso que fique claro para mim e para você. A minha boca entoará o louvor do Senhor. É hoje, é amanhã, é sempre, porque o Senhor se agrada disso. Sacrifício de louvor entoaremos ao nosso Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa entoar um louvor a Deus todo santo dia e entender que Ele está cuidando da tua vida, Ele está te guardando, porque Ele reserva para você isso. E toda a carne salva, louvará o seu santo nome para todo sempre. Eternidade, salvação. É para isso que estamos buscando a Deus. Eu não estou buscando a Deus para ter um bom emprego, para ter uma boa casa, para ter um bom salário. Isso tudo vai ficar, pode acontecer comigo, vai acontecer contigo, mas eu estou buscando a Deus para primeiro ser salvo em Cristo Jesus. As outras coisas vão ser acrescentadas na minha e na tua vida. Por que você está buscando a Deus? Por que você está invocando a presença de Deus? Eu termino dizendo o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Por que e para que estamos invocando a presença de Deus? Para que sejamos salvos. Para que sejamos abençoados? Sim, Ele vai nos abençoar. Para que sejamos ouvidos? Sim, está escrito aqui. Para que o nosso clamor seja ouvido? Sim. Mas para que sejamos salvos com salvação eterna, com vida eterna acima de tudo. Tudo que acontece aqui na terra, pode ter certeza, Deus está guardando, livrando, controlando, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas o principal... Queridos, é uma coisa assim que não tem concorrências, que não tem comparação. É ser salvo em Cristo Jesus. Por isso, eu estou aqui invocando a presença de Deus. Por isso, nós estamos invocando a presença de Deus, Ele se faz presente e nós recebemos essa presença. Por quê? Porque Ele nessa noite e sempre, e nesse dia, enfim, do jeito que você, o horário que você estiver vendo a gente, se você invocar em verdade, Ele estará aí perto de ti. Ele estará te ouvindo. Ele estará liberando vitória para a tua vida, te libertando, te restaurando, fazendo o milagre acontecer e, acima de tudo, entregando salvação. Recebe essa vitória na tua vida, recebe essa palavra de vitória e creia que o Senhor está perto, muito perto daqueles que o invocam. Adora o nome do Senhor Jesus e receba o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém, amados? Você pode glorificar Deus por isso? Deixa nos comentários aí. Eu recebo essa palavra no meu coração em nome de Jesus. Comenta aí, gente.